Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez. E que bom estar com vocês. E que bom que vocês estão conosco, nos seguindo, nos acompanhando, sempre nos criticando, né? Fazendo de nós que a gente faça melhor a cada dia, né? Com os comentários, com a crítica, isso é muito bom, desde o início. E hoje, né, estamos aqui para o episódio número 11. Vamos falar hoje de construção civil. Eu sou o João da Mata, estou aqui com o meu amigo Rogério, tamo aí, turma, episódio 11, lá vamos. E Rogério, vamos falar hoje de construção civil. E para falar de construção civil, estamos recebendo aqui hoje, né, o nosso irmão, nosso amigo, Paulo da Mata. Sim. Rogério. Paulo da Mata, que mestre de obra, né, Paulo? Positivo. Seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. E só uma coisa, João, geralmente a gente dá um brinde no final, né? Mas eu tô vendo que o Paulo tá de boné. Gosta de boné, né? Já vamos colocar, fazer uma propaganda pra nós aí, né? Gosta de tampar a telha, Dá uma moral né? pra nós aí, Então, Paulo. então vamos aqui já. Já é seu brinde, geralmente já dá no final, né? Já Desde começaram o início. avisando o boné. Aí, Não, deram o boné. Seja bem-vindo, Paulo. Prazer, Fica à vontade. prazer estar com vocês. O João me convidou já há bem tempo, mas vinha acontecendo que não encaixava, né? E hoje encaixou. Agenda E- corrida, né? Agenda corrida. E eu sinto muito orgulhoso por ter sido convocado, né? Convidado, né? Sim. Convidado, não convocado, mas não deixa de ser uma convocação, porque é uma coisa boa. Tudo que é uma coisa boa é uma convocação, né? O programa é bom. Com certeza. Isso aí ajuda muita gente e vamos aprender com vocês, falar também tudo sobre a grande construção civil, uma coisa que eu gosto muito. Sim. coisa boa. Pelo que você falou, você já é nosso seguidor, né, Paulo? Sim. Você já segue o canal, né? Efeito Manutenção, né? A gente tem que arrumar tempo para certas coisas, né? Muitas vezes você pega um negócio bobo lá na internet e tal, e às vezes não é aquilo. Tem coisas boas e você não... Ó, aqui fala de segurança, fala do bom profissional, fala do amanhã, isso tudo é coisa muito boa. Tem Então. coisas boas e tem o nosso canal, né? Pois é. Que é excelente. Então, e para isso estamos aqui hoje novamente, troca de chaves, número Sim. 11, né? O... Já caminhamos, né, Rogério? Já sentou bastante gente aí, viu, Paulo? Coisa boa. Então, e de antemão, vamos aqui tocar o barco para frente e perguntar então, né? Sim. Deixar ele ficar à vontade, né? Quebrar aquele gelo, né? Quem é o Paulo da Mata? O Paulo da Mata é um cidadão de 59 anos, começou na construção civil muito novo, né? Meu pai, né, era um pedreiro de fogão de lenha naquela época. E um dia minha mãe foi levar, naquela época nem marmita não falava, né? Era caldeirão. Acho que nem tinha, não sei, naquela época. Não estou me chamando de antigão não, mas... E a minha mãe foi levar o almoço do meu pai, e ele fazendo um fogão de lenha. Meu pai que era carroceiro, né, em Campos Altos. Eu nasci em Campos Altos, em 64. E eu fui com a minha mãe. E chegou lá e eu peguei já, porque eu sou uma pessoa, muita gente pode até duvidar, mas eu lembro de mim com 7 anos. Já naquela época eu entrava na escola com 7 anos. Não era igual hoje não, era com 7 anos. E eu fui com minha mãe, como eu estava dizendo, e cheguei lá e peguei um tijolinho, já levei e aproximei do meu pai. E nesse dia, naquela época era muito rígido, né, o jeito de criar os filhos, naquele dia meu pai falou, ó, pode buscar outro. E naquele dia mesmo a minha mãe já voltou sozinha, lembro direitinho, por Deus. E a minha mãe voltou sozinha e eu já fiquei sendo o serventinho do meu pai com 7 anos. Ainda não tinha 7 anos direito não, porque eu estava prestes a entrar na escola, ainda não tinha entrado na escola. Calção curto, né, aquele jeito simples, pé no chão, as coisas eram muito difíceis naquela época. E eu fiquei. E a partir daquilo ali eu fui tomando gosto. Tomei o gosto pela construção, gosto muito do que faço. Vinha trabalhar de servente, tio meu, conhecidos, e trabalhava e morria de vontade de ter uma carteira assinada, mas naquela época de menor não existia isso. Tinha que, aí nisso, que a gente já veio para Araxá, logo em seguida eu vim com 8 anos, né? Fomos para Formiga, moramos lá 1 ano e viemos para cá. E logo naquela época tinha aqui a construtora Zema. Para mim, eu chegava, chamava no rádio, né, precisando de servente,
Eu chegava aí lá, eu sempre fui corpo já grande, né? 15, 16 anos nessa época e não ficha de menor. Não existia isso, fichar de menor. E eu fui trabalhando picado com alguém aqui, alguém ali, fui tomando gosto. Aí certo dia um mestre de obra, um grande mestre de obra, Toninho, de Araxá, um grande mestre de obra que Araxá teve, gostava muito de mim e falou, ó, você não pode, eu ia ter um susto, né? Naquela época, estava se construindo as casas pernambucanas, aquele prédio lá na Olegário Maciel. E eu trabalhando com meu tio, ele falou, você não pode trabalhar com nós aqui mais não, de servente não. Eu falei, mas não posso perder o serviço, eu ajudo em casa, minha família. Não é por isso não, você não pode. O serviço que você está fazendo aí, você vai ser um meu oficial a partir de agora. Aí eu disse para ele, não, sou de menor. O dia que eu tiver 18 anos, eu vou assumir a responsabilidade, comprar minhas ferramentas, ser um pedreiro. E aí por diante. Eu fui tomando mais gosto naquilo, que para mim foi um orgulho, né, ser convidado pela idade que eu estava. E quando eu fiz 18 anos, eu já toquei meu primeiro empleitinho, e aí por diante e tal. E fui trabalhando, os anos passando, de pedreiro, pegava empleito, as pessoas ficavam satisfeitas, procurava deixar a obra limpinha. Não tinha assim muita experiência no que tange a segurança, às vezes a gente abusava muito naquela época, mas não tinha assim um técnico de segurança para orientar a gente naquela época. Mas graças a Deus não acontecia acidente não. E aí por diante, foi passando os anos e eu fui fazer serviço para uma grande empresa de Araxá, foi uma grande empresa. Pessoas muito boas, o pessoal sabe, Efigênio e Ed sabia distribuir o time em campo. E eu fui trabalhar com eles de terceiro. E tomei mais gosto ainda pela construção industrial. A área industrial. Aí eu tomei gosto. Nisso, os anos foram passando, eu tocando em pleito, inclusive fiquei lá com eles muitos anos. Em 2007 fui para a África, no ramo de fundação, trabalhei na África, eles me ajudaram, eu fui. Em 2015 eu trabalhei no centro de Assunção, eu coordenava lá um prédio que eu fazia, a empresa era de lá, de Assunção, e eu fazia o conferimento das bases, garagem subterrânea, aquilo lá, saída dos arranques, das ferragens, e aquilo me deu muito orgulho. Olha o que eu fui fazer. Eu fui 5 vezes para aquilo, né, para aquela fundação, descobriram aqui que era um prédio de 5 andares, né, toda estrutura, o Efigênio indicou o meu nome, também para Assunção, né, como tinha me indicado para a África em 2007, e eu, graças a Deus, saí muito bem, teve uma montagem muito boa lá, fui elogiado, e eu cresci muito nisso. Com isso eu cresci muito, trabalhando em outro país, e aquilo para mim foi muito bom, e foi me jogando para cima. E eu fui aperfeiçoando muito em fundação, e tomei muito gosto. Falei, eu gosto de construção civil, mas gosto mais ainda da área industrial, fundação. Então, podemos dizer hoje que sua especialidade hoje é fundação. Minha especialidade mesmo, como diz, eu posso falar que estou Deus de 10 anos, né? Até na verdade mentira, estou Deus de 7, né, na construção civil, porque quem carregou um tijolo era um. Então, o que eu gosto mais mesmo de fazer, eu adoro. É claro, você vai pegar uma fundação que não seja período chuvoso, porque tem escavação, sondagem, você vai mexer com terra, profundidade, então tudo dentro dos limites, né? Ou seja, fora do período chuvoso, sempre aconselho a pessoa, não começa, você vai mexer com a terra, no período chuvoso é mais difícil, pode provocar acidente, é muito mais fácil você ter acidente. Desabamento. Estamos falando aqui mais uma vez, né, Rogério, de planejamento, né, de execução, de programação. Sempre volta batendo nessa Ou seja, sempre batendo na mesma tecla, estamos falando de projeto, né? Sempre trabalhando com projeto, programando, né, a ocasião certa para aquela obra, não é isso? Exatamente. Uma coisa que muita gente às vezes não leva em consideração, no período chuvoso, você está trabalhando dentro do chão com ferragem de concreto. Há contaminação de ferragem. Sim. Que muitas vezes as pessoas não levam isso a sério. Isso é uma coisa que prejudica muito a obra. O aço não foi feito para estar lá no meio do barro. Ferragem chegou na obra, você não pode jogar ela no chão, há risco de contaminação. Ao concretar as bases, você tem que ter o envelopamento da ferragem do jeito certo, o pastilhamento. Isso tudo é importante. E quando você foi na África, você falou 2007. Positivo. Lá você ficou quanto tempo lá?
Eu fiquei 3 meses e meio. Eu senti demais, estava muito bom, mas eu senti muito a questão familiar. Pesou muito. Pesou muito. Eu passei meu aniversário lá e pesou muito. Eu fiquei 3 meses e meio e vim com a carta convite no bolso para voltar. E quando eu saí de Araxá, eu até escutei na Rádio Biara, que tinha lá em Angola vários araxaenses, que tinha lá já uma quantidade de 40, mas, como disse, foram infelizes, isso acontece. Quando chegou lá que eu fui registrar na ADEF, a gente era, aqui de Araxá mesmo, eram uns 17. Que o pessoal estava indo pela Mendes Júnior, por várias empresas que estavam lá, né? Aquele procedimento lá da ONU, que quando nós somos em 2007, tinha 5 anos que tinha, pode puxar aí, né? Depois vocês vão ver, que tinha 5 anos que tinha terminado aquela guerra lá, né? Então a gente via lá os prédios esburacados, né? Eu tive, lá era muito difícil tirar foto, eu tenho pendrive de lá, tenho gravações de lá, mas ela era complicado porque lá é um país que é proibido você tirar fotos. Lá você não pode tirar fotos. É proibido, não sei porquê. Porque a gente vem de lá e tem que falar o que a gente viu lá, a realidade, né? E qual tipo de serviço que você fazia lá, pô? É fundação, eu já fui. Você foi como mestre de obra? Eu fui como mestre de obra. Na época o pessoal estava levando, né? Precisando de engenheiro, mestre de muita obra. Foi muita gente. Então podemos dizer que foi 3 meses e meio, né? Que você falou. Mas foi 3 meses e meio, tipo assim, que pareceu que foi muito tempo. Pareceu, por estar longe da família, exatamente. Né? Por estar numa condição diferente. Exatamente. Mas podemos dizer também que, tipo assim, que você trouxe nesses 3 meses e meio, foi um aprendizado muito grande, né? E muito. Que você leva e que você conta hoje. Então. Muito grande. Paulo, e na questão da fundação, quando vai fazer uma fundação, o que a gente precisa levar em conta? Igual eu estava falando, né? Os elementos básicos são, né? Vem um bom projeto, né? E você vai trabalhar em cima de um platô, que é a área de nivelação da mesma, né? E a sondagem daquilo ali, a escavação daquilo ali, o que tem que se levar em conta, igual, por exemplo, nós consideramos assim, que, por exemplo, ao perfurar uma estaca de 8, 10 metros, a gente está perfurando aquilo para quê? A resistência da obra, claro que vai ferragem e vai concreto. Mas nós estamos fazendo uma sondagem. A sondagem é também um conhecimento do solo. Sim. De que está lá embaixo. O que nós vamos encontrar? Esse prédio nós vamos fazer em cima de quê? O que tem a 5 metros de profundidade? Que terra que está saindo de lá de baixo? Deu na água? Deu olho d'água? Então isso aí é muito importante. É uma coisa assim que muitas vezes a gente não leva em consideração, mas se a gente for aprofundar assim, por quê? A escavação básica das estacas, que nós falamos estaca broca, né? Para isso tudo uma coisa que muitas vezes muitas pessoas não levam em consideração. Um conhecimento de que está embaixo, para nós construir a nossa obra em cima. Porque uma obra construída tem que estar em cima de uma coisa sólida, né? Igual eu estava falando, da contaminação de ferragem. Então, respondendo a sua pergunta, o que tem os ingredientes básicos são isso. Trabalhar em cima de um projeto, executar certo, né? E se for a questão da profundidade, se você fizer, como você falou, 7, 8 metros, e não achar nada que te dê uma resistência, achar só terra fofa, faz mais. Não, o fato de ser o mais normal, nesse nível de profundidade, e o mais normal é você encontrar a terra mais frouxa. Você vai encontrar lá uma rocha, às vezes, a perfuratriz vai ter dificuldade para escavar, quebra muito aquelas lâminas. Sim. E às vezes é o que eu falo, às vezes mais vale uma profundidade de uma estaca com 3 metros que você não conseguiu furar, do que uma de 8 metros com a terra frouxa. Essa estaca que você não conseguiu furar, que está quebrando a perfuratriz, ela está te dizendo que nesse nível de profundidade aí, você já encontrou um solo bom para aquilo. Pode construir ele em cima. E você já teve a oportunidade de trabalhar assim com um terreno, vamos falar um terreno pobre, né? Um terreno, vamos falar assim, que não seria o ideal, né? Para aquela construção. As qualidades ideais. Você chegou a ter essa experiência? Tive, por exemplo. Nós temos aqui um exemplo, em Araxá, nós da nossa cidade lembra da João Paulo II exemplo.
que era aquele esbarrancado, né? E Um lá brejo, no um brejo. meio tinha um córrego. Isso, muito bem, um brejo. Certo. Ali era considerado um brejo. Então o que eles fizeram? Fizeram a galeria, né? Uhum. Uma excelente obra, né? Fizeram a galeria. E ali debaixo da João Paulo II, justamente naquele rumo onde tem o canteiro que as pessoas fazem caminhada, Canalizou lá. canalizou. Então, dos lados, foram jogando entulho. E eu já fiz fundação na João Paulo II, exemplo. João Paulo II, eu estou falando de Damas do João. Ali foi aterrado com entulho de obra. Então, essa pergunta que o João fez, de conhecimento lá embaixo de solo, é um solo que você vai demorar a chegar lá embaixo. É um solo que você vai passar a perfuratriz primeiro, em camadas de entulho, de construção, para depois você chegar na terra igual o Gero falou, de brejo. Que brejo. É uma terra pobre, uma terra fraca. Essa construção pode continuar ali? O engenheiro vai avaliar, né? Que é o certo a gente passar para o engenheiro a tantos metros, que tipo que tá. Pode concretar, é o engenheiro que vai responder, né? Ele vai avaliar aquela terra. Eu sempre gostei eu respeito muito o engenheiro, né? A gente trabalha paralelamente ao engenheiro. Eu sempre gostei de passar conhecimento, o engenheiro mostra, chega na obra, eu tiro a minha prancheta para pegar os lembretes. Ou hoje em dia é o celular, né? Você já puxa o celular, o que eu tenho que fazer com o engenheiro? Não vai na obra toda hora, não tem jeito. Às vezes uma vez por semana, ó, olha a terra que saiu com tantos metros, o perfuratriz está trabalhando aí e tal, deu água, não deu água. Essa sondagem, isso que nós estamos falando, é muito importante, porque a hora que o prédio estiver lá em cima, não tem jeito de se recorrer a nada. Nós temos muitos colegas, né, Rogério, engenheiro, né, e a gente está sempre ouvindo, né, o pessoal está sempre batendo essa tecla, né, a questão da responsabilidade do engenheiro. Responsabilidade não é simplesmente não é só assinar o RT, papel, né, e emitir o RT, assinar o papel, né, assinar o projeto. Tem muita coisa por trás disso, né? Ali na avenida que a gente comentou, tanto nela quanto na do lado de cá também, hoje o pessoal chama lá de Avenida Ecológica. Ali também mesma coisa, ali também tinha um córrego que passava ali, que foi canalizado. Lá tem prédio, né? Lá do lado de cá já tem dois prédios, e do lado de cá, nessa que a gente falou primeiro, tem alguns galpões. Aí, a minha dúvida, mesmo com esse solo, com Pobre. Vou bem falar a palavra fugiu da boca. Mesmo que eu sou pobre, com um nascente, com um córrego ali, com um olho d'água, é viável você fazer uma construção? A pessoa consegue assim, modelar esse terreno porque tem uma construção ali? O que precisa ser feito? Consegue perfeitamente. Eu vou aproveitar que é bem interessante essa pergunta que você me fez e vou dar uma volta mais longe. Lá em Caldas Novas. Bom, o gás bom demais nesse frio que vai estar agora. Estão indo para um lugar bom, gente. Você trabalhou em Caldas Novas também? Não, nunca. Mas peraí, Podia gravar lá em Caldas Novas, né? Acho que você, né, aproveitou para viajar, né? Você foi trabalhar. Eu sei que você trabalhou em Santos, né? Correto? Rodei. Trabalhou em Santos, trabalhou. Gravar lá em Caldas Novas, porque nesse frio tá doído. Rogério trabalhou em Santos, Espírito Santo, né? Espírito Santo. Trabalhou em Assunção, Paraguai. No centro de Assunção. No centro de Assunção. Assunção. Como dizia a música, você foi num bar em Assunção? Não, eu fiquei uma semana lá. Não precisa responder, não, para não complicar. Eu fiquei uma semana lá. Lembra que a patroa tá assistindo. Lembra que tá assistindo é o seguinte, eu fiquei uma semana lá com o supervisor da Arquetipo, o Matheus. Vocês não podem deixar o Edson ver isso aí, viu? Tá. O Edson não pode ver porque tô revelando. Nós ficamos uma semana lá e tava chovendo, não tinha jeito de fazer nada. Então nós soltamos muito. Então dizem, respondendo a sua pergunta, que ainda existe o bailão de Assunção. Famoso pela música. Que existe. Eu não gosto de falar uma coisa que eu não vi. Sim. Esse negócio de disse é meio complicado, né? Mas respondendo a sua pergunta, o bailão de Assunção diz que tem. Não fui porque, né, o tempo era pouco. Né? Tá certo. Ficava só... Ficou só em casa. Mas como a obra lá era uma obra subterrânea e estava no corte das garagens embaixo, e deu chuva, você sabe, chove um dia, fica 5, 6 dias aquele alagamento. Tinha que ligar a bomba para tirar aquilo. A empreiteira estava drenando a água e eu não tinha condições de abrir nenhum projeto lá. Sim. Então eu fiquei uma semana assim, cuidado com o Edson não ver, né? Que paga uma semana de boa demais. Um abraço pro Edson. Fiquei uma semana lá. Aí o Matheus estava comprando as coisas, organizando, eu ficava rodando lá com o Matheus. O Matheus dirigia lá tudo, rodava lá tudo no centro. Santos.
Assunção, Angola, para onde mais já Angola. rodou? Santos, Assunção, Angola, Angola, Espírito Santo. Espírito Santo. Fui 8 contratos. Fundação. Rapaz, rodou. Rodei. Tem bagagem para falar. Rodei. E tudo isso pelo arquetipo. A maioria tudo foi. mexendo Porque um sempre período bom de 16, 17 anos no arquetipo foi uma época muito Ô, boa, Paulo, sempre pessoas mexendo com boas, fundição. sempre com a fundação. E voltando... E voltando lá do Caldas Novas, o que está acontecendo em Caldas Novas? Boa pergunta que você me fez, eu estou indo para o lugar certinho. A Mas também construção em terreno pobre, Ah. aquele chão gelatinoso e tal, está sendo construído em Caldas Novas hoje, vocês conferem, por favor, que é lá do lado de onde a gente fica. A minha esposa está dando comigo, você veio para cá para ficar olhando o prédio, eu olhando o pessoal trabalhar. Então lá está sendo construído um prédio de 54 andares pela Infinity, construtora Infinity, 54 andares. Um dos maiores prédios. Esta construtora diz que construiu o maior prédio do Brasil. Me fala a memória agora onde é, um dia até puxei, onde ele está, né? Esse maior prédio do Brasil. Depois, hoje em dia, o YouTube é uma beleza, é só puxar, né? Infinity. Uma empresa muito séria, legal, pessoal uniformizado, torque de segurança muito adequado. É bonito ver uma obra bonita, é bonito ver o pessoal. E aqueles martelos batendo, né? E eles vão fazer ali 54 andares. E eles estão saindo agora, hoje, eles estão no terceiro. Eles enchem, para vocês terem ideia, não é um prédio tão grande. Por isso que ele vai ficar tipo um dente, né, em Caldas Novas. Então, voltando para onde está sendo construído esse prédio, ele é construído num brejo, tem um córrego. É como, vamos trazer para achar, é como se eu tivesse sendo feito ali, me ajuda aí, um lugar aí de terra bem molhada, de... Eu não tenho muito conhecimento. Eu também não tenho não muito tenho conhecimento, não, mas ali que dá na até onde eu sei, o shopping novo. O shopping muito bem lembrado, bem lembrado. Ali, antigamente, não sei se vocês lembram, ali era um frio, um brejo. Um prédio, terra gelada, muito bem lembrado, melhor que a João Paulo II ainda. O prédio que o Sonei construiu, né? Isso. A indústria construiu, é um prédio num terreno bem barrento, bem... Então, respondendo a sua pergunta, pode-se fazer uma grande construção, que é o caso que a construtora Infinity está construindo em Caldas Novas. Não é qualquer coisa, né, gente? 54 andares. Por ser um prédio de dimensões, ele não é tão grande, então ele se torna muito... Uma laje por mês, uma empresa muito organizada. Eu gosto, sempre que está lá, eu vi eles arrancando, né, que eu vou uma vez por ano, vou sempre. E Paulo, o que precisa ter numa fundação? Vou fazer um barracão. O que eu preciso ter nessa fundação? É um buraco? Tem que pôr uma sapata? Como que é? Como que é a massa, a mistura? Na medida, vou começar desde o início. Na medida da topografia do mesmo, que está ali as dimensões das suas sapatas, seguindo o projetinho que já veio pronto, um galpão. Ele vai te pedir uma sapata para aquilo ali, calculado em cima da sobrecarga daquilo ali. Eu vou ter alvenaria de 6 metros. Ela é distribuída nos pilares, que vai para a sapata tem um contato com as estacas que nós acabamos de falar, e aí por diante. Então, a pergunta que você me faz é boa. Precisa de uma boa escavação. Essa sapata, o engenheiro nem pede. Acho que já nem pede, porque sabe que não vai fazer. Eu faço, mas não estou dizendo também que sou melhor que ninguém, porque eu não sou, eu sou um aprendiz. Certo. A vida ensina a gente muito, tem muitos companheiros melhor que eu, tem um nome muito bom em fundação, né? Mas o ideal ali é, ao você concretar a estaca, você já entra ali com a camada de pedra, a gente fala pedra de mão. Essas pedras maciças mesmo. Você entra com a camada de pedra ali, porque no projeto vai estar te pedindo fundo magro. Fundo magro é para você higienizar aquela gaiolinha que vai descer ali em cima. Vai já estar limpinho. Fundo magro, um concreto como se fosse de higienização. Sim. Mas esse fundo magro meu, eu entro com o fundo forte. Eu entro com a camada de pedras miúda. Meu pessoal bate a ponta de eixo. Eu gosto de pôr a luva e ir lá e bater também para ver se não desce. Porque é um raciocínio para você ver. Pode acontecer um dia de haver o engenheiro fala, não, mais certo que eu, né? É o recálculo. Né?
O recalque é uma sobrecarga que vai dar um excesso um dia, porque vai se juntando, né? Sim. O que vai no prédio? Vai tudo para aquela sapata ali. Então o engenheiro não pede, os projetos de hoje não pedem essa camada de pedra de mão. Mas eu acho ela um sistema antigo, um sistema necessário e muito... Porque, por exemplo, se o engenheiro que eu estou trabalhando com ele não me pediu e eu fiz, eu não preciso tirar fotos, aqui eu estou fazendo, não precisa disso. Eu posso simplesmente fazer com o processo rápido. Ô Paulo, eu já ouvi dizer... E vai enobrecer a obra. Eu já ouvi dizer, e você entrou no assunto aí agora, a questão de recalque. Eu já ouvi dizer, não tenho certeza, aí você vai afirmar para nós agora. O recalque é algo já que previsto, ou seja, normalmente vai acontecer o recalque. Podemos dizer isso? Ou seja, né, na maioria das vezes, né, não é sempre, vai depender muito do terreno lá. Mas, ou seja, dependendo da grandeza, da estrutura do prédio, né, normalmente é calculado, tipo assim, aqui vai ter um recalque. Um exemplo, vamos falar assim, no estádio, né? Isso. É verdade isso? Tipo assim, esse recalque... Eu vou te dar um exemplo do recalque que vai ficar muito bom. É possível prever, só para clarear mais, tipo assim, é possível prever que, tipo assim, não, vai existir um recalque, e esse recalque é natural, ele vai ser compensado. É um recalque que às vezes vai dar lá uma escala de descer meio centímetro, porque eu vou talhar, já fiz isso no DDS com os meninos, e vou talhar. O Rogério está no aparelho de topografia lá. Certo. Você vai pegar em cima do monte de areia, ele está conferindo seu nível. E você vai pôr uma prancha lá, um pedaço de madeirite, quase nivelado, põe ele lá em cima do monte de areia. De repente tem um monte de terra frouxa, que o caminhão acabou de descarregar. Aí você vai pedir, me dá 2 quilos, põe lá em cima. Certo. Depois mais 2 quilos. O Rogério vai estar lá no aparelho e falou, João, já houve um recalque aí, já desceu aí 5 centímetros. Por que desceu? Porque não há compactação por baixo desse madeirite que você pôs, grosseiramente falando, e esse peso que você pôs, vai descer. Entendi. Esse, para mim, é o que eu entendo o recalque. Ou seja, você está carregando um peso em 3 pessoas. A pessoa do meio sai. Esse peso vai distribuir? Vai, por da frente e por de trás. É. E o que vai acontecer? Eles vão se frouxeando, eles vão se agachando. O nível daquele peso já não é mais o mesmo. Porque houve uma sobrecarga que se distribuiu entre o cidadão de trás e o da frente que está carregando esse poste, essa viga, esse peso. Está acontecendo uma distribuição de carga nos dois. O do meio se abandonou, se evadiu. Pois é, aí você falou com os 3. Aí quando o do meio ele tem um recalque, depois para compensar, os outros também sofrem esse recalque, vai assentando Vai. para se redistribuindo isso. Muitas das vezes, Rogério, tipo assim, eu entrei nessa questão que muitas das vezes é algo impossível de ver a olho nu, né? Mas ou seja, existiu uma topografia, e se você for lá e fazer a topografia novamente, pode ter acontecido. Não, aqui teve um recalque, mas não um recalque que prejudicasse a obra, que viesse a comprometer a obra, vamos dizer assim, esse prédio corre o risco de cair, de trincar, uma coisa e outra. Mas é algo tipo assim, meio que já previsto ali, sabe? Sim. Ou seja, é como se fosse, fugiu a palavra agora, quando você joga... A distribuição de carga, né? Quando você fugiu. vai aumentando um prédio. Vamos fazer o 2º andar, o 3º, o 4º, consequentemente para cima. Você está colocando carga ali. Mas o solo aguenta tranquilo, foi feito sondagem, perfurou. Tá, peraí. A terra frouxa, vamos voltar lá no monte de areia lá, que houve um recalque. Desceu. Então, uma boa compactação em todas as bases. Sapata tem que ser larga também, né? A sapata na dimensão certa, né? Por exemplo, o que vai acontecer na sobrecarga? Você pode ver que no prédio são pilares diferentes. Uhum. Por quê? Existe a área que nós falamos, a área do castelinho, que vai lá em cima, o próprio castelinho, né? Nós chamamos de castelinho, né? Que vai lá o sistema depois do boiler, de água quente. Lá dentro tem 2 caixas d'água, que é peso, sim, é carga, porque cada uma tem tantos 1000 litros. Sim.
Então, se distribuiu nesses pilares que são mais resistentes, uma ferragem mais adequada para Fator, aquilo. voltou a palavra, fator de segurança. Famoso Né? cagaço. Ou Famoso seja, cagaço. O Os engenheiros. projetista, ele não vai julgar exatamente, entendeu? Claro que ele não vai julgar Você pode algo cagar ao mais. extremo, tipo assim, que você vai gastar muito, gastar mais na obra, mas ele vai julgar o fator de segurança. Sempre existe Você o sabe. fator de segurança. Então eu acho que esse fator de segurança está muito relacionado a esse, né, fator, Sim. tipo assim, se ocorrer um pequeno recalque. Esse bate-papo com o Paulo Gassaldo, que ele está dando para nós, me lembra um professor nosso na faculdade, Ah, Juvelino. Juvelino, Fazia cálculo de estrutura, certo. movimento, falava Isso é muito bom. isso. Paulo, que aula. Nós Mas vamos ter que... Nós vamos para o intervalo. Eu Vamos vou, pro intervalo agora. antes de vocês finalizar, só para arrematar essa parte, Não, nós estamos finalizando, nós volta aí. nós vamos Pode voltar. voltar, É, vamos mas voltar. é o seguinte, hoje, Ah, se você cavar, você pode consultar a tabela do engenheiro, ele vai te falar, o Paulo. Se você cavar uma sapatinha de 50 por 50 por 50, e você cavar nela uma broquinha, essa broca, independente que seja do terreno, uma broquinha lá, uma estaca lá de 1,5 m, 2, você tem uma sobrecarga de 10 mil quilos em termos de sobrecarga naquilo ali. Nós estamos falando de peso, Sim. de carga, de sobrecarga, em cima daquilo ali. Mas engenheiro nenhum não trabalha com os 10 mil quilos. A sobrecarga da sapata que eu acabei de te falar, ela é de 8 mil quilos, 8 toneladas. os 2.000 Suficiente. Claro, tem que haver compactação, uma boa concretagem, mas a sobrecarga dela é denominada essa. O João faltou um tereré hoje. viu? Faltou, né? Cagrito, né? Patrocinador, e o patrocinador? Quem que é o patrocinador? Não, o patrocinador não fez o depósito, eu não vou Ah. pôr a marca dele mais não. Paulo, show. Vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho já volto. Pessoal, não sai daí, viu? Voltamos. Voltamos. Estamos aqui novamente. Este é o canal Efeito Manutenção. Estamos aqui no quadro Troca de Chaves, né? Com o segundo bloco e recebendo hoje o Paulo da Mata, mestre de obra, especialista em fundação e dando uma aula para nós aqui. E mais uma vez nós tendo aquela oportunidade, né, Rogério? Sim. De estar aprendendo, né? Todos que vêm aqui se tornam professores para nós, não é mesmo, Rogério? E cliente do João, que vai anotando tudo ali. Mas voltou todo mundo de boné, né? É. Não faz sentido também só convidar de boné, a gente não, nós, né? nós temos que fazer a nossa propaganda, É, né, ó. Rogério? Até que os patrocinadores chegam, né? Até que alguém faça fazer pra Tivemos- gente. é, Tá tivemos complicado aí. algum avanço, né? Algumas conversas. É uma né? hora, vai. Já podemos citar aqui a da Mata Engenharia. Sim. Né? Um abraço lá pro Pretende, Pedrinho. pretende ser nosso patrocinador, né? Inclusive o Pedrinho vai voltar aqui para falar com a gente de financiamento residencial. Ah, boa vai voltar, lembrança. vai voltar. O pessoal Vai. tem pedido demais. Boa, excelente. Com a vinda do Pedrinho da Mata aqui, o pessoal comentou muito, né, na questão de financiamento de casa, É. né, e pediu para nós estarmos conversando sobre esse assunto. E logo, né, tipo assim, Vai voltar. assim que tiver uma oportunidade, né, na agenda dele lá, estaremos aqui com o Pedrinho da Mata para falar de financiamento de casa. É, não é só a disponibilidade da agenda, a gente tem que juntar uma moedinha que a hora do homem é cara, viu, gente? É. Mas vai dar certo. Ô, Paulo, e voltando, a gente falar a questão de fundação, você me levantou uma questão no primeiro bloco que me chamou a atenção, a questão da dimensão da sapata com o peso que ela suporta. Aí me veio uma ideia na minha cabeça. Geralmente a gente vê muitas vezes a pessoa vai estar. O pai tem um filho, o filho casa, que treina, eu quero morar com meu pai e minha mãe e vai puxar um barraco para cima, puxa um sobrado. Como que entra essa questão? Geralmente a sapata quando é feita numa casa já é feita a mais, Não. ou o pessoal faz e acha que vai dar certo até cair, dar errado? Como que é isso? Eu acho que é aí que mora o perigo, viu, Rogério? É porque eu fiquei na dúvida. É. Porque mexe, vira e você vê um falando, eu vou puxar um sobrado em casa. Isso aí virou moda. Chama o famoso construção na laje. É. Aquela construção, ela não foi programada,
Ela foi programada para ter a platibanda, o telhado, a caixa d'água, as telhas. Ela não foi programada para isso. Em Araxá nós temos pouco caos disso. Mas se você pegar aí para o lado do Espírito Santo, isso acontece muito. E sempre tem vários acidentes. Um acidente que o cara pode perder a família, pode perder o próprio filho e se sentir culpado um dia. Porque ele não consultou o engenheiro. Ele fez sem consultar o engenheiro. Ah, eu não sei quem fez e está em pé, eu vou fazer também. Minha família cresceu, hoje em dia o pessoal está fazendo muito isso, justamente até por questão de espaço. É um quarto para a filha lá em cima, que embaixo não tem jeito de fazer o famoso puxadinho, né? Mas então a gente vê muito isso no Rio de Janeiro. Isso aí dá uma oportunidade muito boa a sua colocação, Rogério. Muito boa, muito inteligente. E eu te respondo, considerando assim, a minha opinião é de que isso aí é um perigo. Existe, se há área de trepidação, se aquela construção foi feita, ela foi feita para aquilo que nós acabamos de falar, para ter um telhado. Aí você vai subir lá para cima, aumentar a quantidade de caixa d'água, aumentar uma caixa, você está pondo ali uma sobrecarga que isso não existe. Aí você vai levantar o telhado, mas a telha é leve, hoje em dia é fibrocimento, a madeira é muito pouca, hoje em dia eu não vou encher a laje. Muitas vezes a laje até trava, muitas vezes a laje é a sobrevivência daquele travamento. Sim. Não é questão de que a laje é peso, não. Ah, hoje em dia a moda é forro de gesso, não tem peso nenhum. Ah, isso é bobagem. Tem jeito de fazer, eu quero construir em cima. E eu não quero perder minha estrutura embaixo. Existe. Vai acontecer o seguinte, o engenheiro vai fazer um cálculo, né, de sobrecarga e você vai fazer o bloqueamento. Os pilares, esses bloqueamentos são os pilares internos, né? Uhum. Vamos falar assim, um grosso modo, maneira. No canto da casa, você vai fazer uma sapatinha interna, perdendo o piso, vai uma gaiolinha, vai uma broquinha ali dentro, vai perfurar a laje, vai subir um pilar, exemplo, de 20 por 20. É como se fosse um apoio. Isso. Vai fazer um vigamento em cima das suas paredes, da sua platibanda, da sua laje. Vai fazer um vigamento, para esse vigamento se distribuir, recebendo a carga das paredes em cima do pavimento e se distribuir em cima dessa viga que está ligada aos pilares. Evidentemente que os pilares estão ligados nas sapatas. Sim. Aí sim, tem como. Tem jeito de fazer? Tem. Tem como fazer. Existe em Araxá construções que foram feitas. Acabou que foi muito interessante a sua pergunta. Nem sempre que a gente vê... Existiu uma obra ali e de repente a gente viu que surgiu um sobrado, nem sempre, sim. Ou seja, mas partiu-se de uma etapa, né, lá da etapa zero, né? Mas do estudo, né, da fundação, do projeto. Mas desde o primeiro quadro troca de chaves, passou pelo Diego, pelo Jorge, as meninas, todo mundo que veio aqui, vou esquecer, vai esbarrar nisso que você falou. O pessoal sempre querendo alguma coisa barata, redução de custo. E aí sempre buscando o jeitinho para não ter o custo, não ter o gasto, e aí entra no barato que sai caro. Ela ia falar, o barato que sai caro. O barato sai caro. Existe o ditado muito certo. E já perigoso. Já aproveitando também, que aí passa uma pergunta, depois vai puxando a outra. Nessa época de chuva a gente vê muito na televisão questão de desabamento, casa caindo, aquela tristeza, é foda, o pessoal perde família, não é chato. Por que isso acontece? O pessoal não constrói a casa de qualquer jeito, sem fazer uma fundação, porque não tem um estudo do solo. Como que você como um especialista em fundação, explica isso pra gente, Paulo? O que acontece é o seguinte, essa famosa erosão, né, daquele acúmulo de chuva, e vem fala assim, grosso modo, a tromba d'água, por quê? A máquina foi lá em cima, uma escavadeira, e fez uma valeta onde não podia. O solo não podia ser mexido lá em cima, e lá foi desviado. Aquele volume de água, nós chamamos de enxurrado,
foi desviado aquele volume de água. A gente vê muito em Belo Horizonte isso. Sim. Eu vi que no lugar lá que a água veio, aquela tromba, e veio trazendo barranco junto, porque na época no período chuvoso, o solo ele se esmolece. E veio trazendo aquela tromba de barranco com água e se arrebentou uma família inteirinha. Sim. Empurrou a casa para dentro da encosta lá, né, do córrego. Porque, Uma casa em cima da outra. Isso, e vira aquilo. O principal fator de meu conhecimento dessas tragédias, desses acidentes, é a danificação do solo. Às vezes não é até questão da fundação, não foi mal feita ou bem feita, mas há aquele impulso lateral. Entendi. Aquele impulso lateral. Aquela construção, ela não foi prevista para segurar alguma coisa horizontal no que tem. Já vinha uma tromba. A sobrecarga dela estava tudo tranquilo, tudo. A água veio e pode acontecer de Então, empurrar. geralmente por questão de solo mesmo. É. Ele enterra junto, né? Bem, Faz bem o- interessante, tá vendo? Mesmo teve um projeto, teve uma boa execução, né? Só que existem fatores Sim. vizinhos, né? É. O desrespeito ao meio ambiente, Sim. né? Desrespeito. O falta de seguimento de normas, né? E Rogério, e serve de alerta, né? Sim. A nossa cidade é uma cidade muito boa, né? A cidade de Araxá, mas, ou seja, existe uma expansão, né, de obras. Vai crescer bem, nós falamos isso com o Pedrinho. Está crescendo bem. Só que esse crescer, ele tem que crescer de forma organizada, Sustentável né? também. Sustentável, falou tudo, né? Temos O- muito aquela questão dos condomínios e tal, Sim. e algumas áreas, tipo assim, que tem uma reserva próxima, né? Um meio ambiente e Sim. tal, e isso precisa entra aqui agora como alerta, né? Sim. Ô Paulo, trazendo mais também da experiência do que a coisa que a gente vê para a teoria, que eu acho importante. Um tempo atrás a gente viu que andou caindo uns prédios no Rio de Janeiro. Não sei se você chegou a acompanhar aquilo. Isso entra na questão do recalque, porque quando foi feito o prédio, eu entendo que foi feito um estudo, definiu-se que aquela fundação seria ideal para aquele prédio e tudo. Porém, com o passar dos anos, como você falou, às vezes vai cedendo. Isso é devido ao recalque? O que você me fala? Isso aí, na minha opinião, acontece o seguinte, a nível de comparação, eu sou muito comparativo e acho que tem sentido. Uma pessoa mais jovem, ela aguenta uma carga mais forte. Ela consegue carregar um peso mais forte. Um prédio, uma pessoa mais velha, evidente, vai pegar menos peso. Sim. Um prédio, não se sai disso. Ele foi construído, pode ter acontecido de haver uma contaminação da ferragem na época, o solo se esmoreceu, alguma coisa fez com que aquele prédio inclinasse. Não é porque que tudo ali foi calculado. Ele é tantos andares, então ele precisa de ferragem embaixo disso, os horizontais tal bitola, verticais tal. O engenheiro calculou aquilo tudo. Pode ser uma má execução que vem a consequência depois, anos depois. Pode ser isso. E isso tem como ser previsto o acompanhamento pelo mestre de obra, depois de algum tempo o prédio, por exemplo, a construção dá algum sinal disso? Ou não, isso é mais a pessoa de topografia que faz uma análise de solo que vai conseguir responder isso pra gente? Isso aí é complicado. Isso aí é complicado porque eles vão lá, né, o pessoal da Defesa Civil vai antes, tá tendo uma trinca, vocês vão ter que mudar, que a trinca está aumentando, nós avaliamos elas em 10 dias, tal. Vão ter que se esvaziar o prédio e tal. E às vezes aquilo ali, como diz, o pessoal ficou interditado, a palavra certa, né? Ele está interditado. Porque já nota-se que na topografia dele já inclinou tantos centímetros. É como se fosse um poste desaprumado, né? Sim. Então já há um risco ali. Agora entra assim. Se ele inclinou para um lado, ele vai inclinar para um lado. E quando ele Por que inclina, que ele acaba inclinou que ele pra um lado? faz mais força Pode do entrar. do pé, né? Pode entrar na questão que nós estamos batendo hoje, que é o recalque. Pode sim. Você falou de trinca, eu lembrei de algo, né, que certa vez eu até tomei conhecimento, né, na residência. Existia uma trinca e tipo assim, isso saía para fora e você observava que aquela trinca ela segue, né? Aí você vê ela na rua e de repente você vê ela lá do outro lado no muro. Isso é a famosa, falando de trinca, né? Isso é a famosa trinca de terreno, né?
O que você pode falar um pouquinho dessa? Boa colocação, muito boa, vai ajudar. Trinca de terreno. Eu já viu? quando eu morava lá, quando eu era pequeno, na casa da minha mãe, lá na esquina, numa casa, tinha uma trinca, e ela vinha passando em todas as casas do mesmo lugar. Coisa mais bem, mais Santo engraçado. Antônio. Você pode fazer o que for. Muito bem, Você muito. pode, Santo Antônio. faz aqui, coloca aqui uma malha, uma coisa e outra. Ou seja, existe uma dificuldade de se controlar aquela trinca, por ela ser uma trinca de terreno. Ela vem de longe. O que é essa trinca de terreno e por que ela chama trinca de terreno? Essa trinca aí, essa denominada aí, trinca de solo, essa trinca aí no Santo Antônio eu conheço. Uma casa que se faz fundo com a outra e conheci as duas e pediu, vendo aquela trinca vindo lá da frente, pediu para adentrar na construção lá, a pessoa até me recebeu bem e eu vi essa trinca taiando, beirando a piscina do cara, o lazer lá no fundo, né? E veio, e ali nem ele sabia que a trinca era do confrontante dele, vinha do confrontante, ela se rachou um posterior inteirinho. Então, essa trinca existe. Agora, cabe a nós, na execução de obra, cabe a nós ter mais atenção, para a gente precaver mais. Se existe essa trinca de solo, de terreno, mais um motivo para a gente fazer uma obra bem feita. Uma fundação é muito importante. Você pode ir lá no buraquinho da parede, do teto, remendar ele, você compra lá 1 litro de areia, o pintor vinha e pintar. Agora eu te pergunto, o que é ferro? Aquele ferro que está apodrecendo lá embaixo, você consegue trocar ele? É a raiz do dente. Como que você vai fazer um canal na fundação da construção para você trocar aquele ferro que está podre lá? Tá, boa. Mas então, você citou aí, se você toma conhecimento que o solo, né, onde você está construindo aquela obra, já existe uma trinca ali, né? Então tem algo, o que você pode fazer? O que a gente pode fazer para controlar essa... Boa, belíssima pergunta. Boa pergunta que me indigna. Surgindo ainda conversando com o Mais um gol de Marcílio. placa. A primeira questão, uma trinca, se ela é vertical ou se ela é horizontal. A primeira coisa é você avaliar isso. Certo. Eles pegam aqui em Araxá, e eu já vi profissional da obra fazer, não estou menosprezando, não estou aqui para criticar ninguém, não sou melhor que ninguém. Crime. O que é o crime? Eu tenho uma trinca vertical, ela sobe na parede da minha sala. Chamei o cara lá, o que o cara fez? Foi lá, eu vi várias pessoas fazendo isso. Pelo amor de Deus, gente, faz não. O cara vai lá e manda comprar lá, exemplo, 10 pedaços de vergalhão de 80 centímetros. Faz uma ancoragem em cada ponta. Ele vai lá naquela trinca jogando 50% para cada lado e faz uma valetinha na parede. Me ajuda, gente. E vai até os 40% da parede, sem danificar o oposto, do outro lado. Ali ele molha aquilo, usa um produto, pode ser o Sica Chapisco ou o Bianco, que ambos dão uma resistência a mais na massa. Ele é a cola do cimento com areia, ele é a cola do pedreiro. Cola do vergalhão. Muito bom. E cobre o vergalhão, muito bem. Aí depois, no outro dia, ele vem e dá acabamento naquilo. Nossa Senhora. Não é trocar 6 por meia dúzia, não, gente. É pior do que isso. Porque o cara vem, chama o pintor, passa a lixa naquilo ali. Beleza, eu trouxe um grande profissional, resolvi o problema da minha trinca. Vem ver. Aí passa um pouco de ano, gastou dinheiro, gastou tinta para cobrir aquilo, ele fez papel de bobo. Isso não existe. Eu já vi profissional falar que abre a trinca e compra corda de bacalhau e põe. Nós temos sérios problemas com trinca. O cara não quer. Acabou de pintar uma casa com menos de 1 ano de construção. Ela tem uma trinca, seja ela vertical ou horizontal, que eu quero que a sua parede realmente fica feio, né, a trinca. Sim. Mas isso aí é balermo. Isso é mito. Tem que fazer a base bem feita. A trinca, tudo começa lá pela fundação, claro. A trinca, o que pode se fazer na trinca, primeiro é não deixar o pedreiro bater picola lá e fazer o famoso bisel. Porque você vai piorar a situação. Com o tempo vai ficar aquele trem horroroso. Era só uma trinquinha, agora hoje eu vejo lá onde vem direitinho, como se fosse uma xerox, uma fotografia no escuro. Como que eles falam lá no hospital lá que tira do nosso pulmão lá? Raio-X. Você vê direitinho a hora que a luz dá claridade.
Então a trinca, hoje usado muito pelos pintores, é um produto que chama Sela Trinca, onde ele passa só a ponta da espátula, limpando aquilo, como o dentista faz no nosso dente, Sim. fazendo uma limpeza fina, sem danificar. Aí ele vem e aplica, tem uma malhazinha, que ele aplica ela estilo adesivo, ela é aplicada na massa corrida. Essa malhazinha, ela já diz maleável. É o que tem resolvido. Ela tampa a trinca. Por quê? Com a movimentação daquilo ali, que se tem a trinca, porque tem uma movimentação. Está rachando, vamos dizer assim, está trincando. É o que tem resolvido as trincas. Foi muito bem a colocação de coisa, porque isso aí ajuda muita gente. Não abra bisel, não adianta. Costurar com ferragem. Gente, uma construção pronta. Me ajuda. Faz não. Isso aí é um atestado de me ajuda, não tem condições. Pode falar de Rogério. Não, mas eu já vou falar, Essa fala do Paulo faz a gente pensar o seguinte, para tudo, né, para todas as funções, né, seja ela qual for, sempre é bom, né, ter os especialistas, né? Seja na área de medicina, seja na área de limpeza, né, e outra coisa, ou seja, na área de construção civil. E isso me faz te perguntar o seguinte, tem vários profissionais igual você no mercado, o mercado é carente desse tipo de profissional. Esse profissional experiente, esse profissional especialista, né? Vamos falar assim, em fundação. Profissional bom. Né? Eu vou fazer uma fundação. Que enrola a gente não conta não. Eu vou fazer uma fundação, mesmo tendo um engenheiro, né, que faz o acompanhamento, mas é bom ter ali também aquele que conhece. O famoso, né, o braço direito, né, o cara de apoio e tal, aquele que está ali em tempo integral. Ou seja, porque é como se fosse um trabalho de medicina mesmo, né? Eu não sei se eu vou ofender alguém, mas a gente também tem que ser nas claras, tem que falar a verdade. Isso. Quando você contrata lá um profissional, pedreiro, fazer uma reforma lá na sua casa. Quando alguém chega lá na porta da sua casa, aquele passeio, eles fazem na beiradinha do asfalto, breado de massa, de tarde. No asfalto. O porco vai lá, desculpa quem faz esse tipo de coisa, mas eu estou só jogando a carapuça. Não, tá bom, mas... O porco vai lá e joga a água lá, descendo lá para os vizinhos, aquela massa. Aquilo lá entope as galerias, me ajuda. Um caixotinho do pedreiro fazer a massa, você chega lá, você vê o cara fazendo a massa naquele caixote. Gente, com tábuas de 15 e um pedaço de telha, você amaceta ela e faz e vira as beiradas. Você faz um caixotinho, você vê o cara trabalhando lá, o cara que entende, a pessoa que entende, de lá hora que ele vai descer do carro, opa, aqui tem um bom profissional, lá ele não está fazendo massa no passeio. Então, mas aí para a pergunta que eu te fiz, então, que não quer calar, né, que precisa de resposta, o mercado, né, vamos falar de Araxá, né, tipo assim, né, que está próximo da gente, que a gente pode enxergar. O mercado é carente dessa mão de obra, de especialista. Vamos falar de fundação. O mercado é carente de especialista em fundação? Para mim, igual eu falei aqui no início do programa, né, tem muitos Paulos melhor que eu, mas o mercado está carente sim, porque hoje o engenheiro já sabe, o mestre de obra está ali, você chega numa obra, gente, será que cadê a ponta de eixo deles? Bater para baixar o solo, para não ter o recalque, e às vezes isso nem existe, então o engenheiro já calcula visando a sobrecarga se distribuindo nos pilares daquela sapato, porque ninguém quer bater o chão, ninguém quer socar, ninguém quer enterrar uma pedra para dentro do chão. E por que você acha que tem essa ausência desse bom profissional? O que vem mudando de antigamente para cá que hoje tem faltado mão de obra competente no mercado? Primeiro que o índice de construção civil aumentou muito, então falta profissionais, né? Sim. E que os profissionais mais novos trabalham de um jeito às vezes diferente. Muitas vezes o profissional mais novo está até mais certo do que nós. Por quê? Ele não molha a parede para rebocar, e o pessoal antigo molhava. Mas quem está errado? O cimento mudou, o jeito de ser. Então aí é que está a questão. É quando você vai desmanchar, demolir, é que você vê, foi bem feito ou foi mal feito. Porque dificilmente você vê se desmanchar. Vai demolir uma obra, a máquina já vem, não tem nem jeito de você ver, mas você vai demolir uma parede. O cara fez uma massa boa aqui. Ele fez a massa um traço bom. Aí chegou outro e diz, não, mas o cara trabalhava ali,
ele molhava a parede. Para quê? Para o cimento tem que retardar a secagem dele. Para demorar a secar, para ter uma curagem boa. A exemplo do pré-moldado. Você vê também a qualidade da obra com o passar do tempo. Uai, né? que isso? Começa a aparecer os erros. Você falou de cimento, tipo assim, normalmente cimento é um só. Falou, cimento é cimento, né? Mas podemos dizer que cimento, ou seja, para cada área da obra existe um cimento certo, correto? Existe. Podemos falar isso? Podemos Ou seja, falar isso. para um piso, né, tem um você- tipo de cimento. e aí Para a parede, né, para o reboco, tem um outro tipo de A cimento. ma- a Mas massa- normalmente a gente só compra como cimento. A né? massa que você faz, que você coloca na fundação, o João falou, o cimento que você usa na fundação, o mesmo que você vai usar para rebocar uma parede? Não. Você nunca se reboca uma parede, por exemplo, no CP4. Isso. A secagem Isso. Fala dele um é mais pouquinho do rápida. CP. A resistência é a mesma. Cara, CP. eu A vou falar pra você. resistência é a mesma. Viu que... Uma vez eu fui lá Isso. pra fazer um mutirão. E quem sabe disso, Rogério? Quantas Só o pessoas... pedreiro. Uma Hã? vez ela foi fazer um mutirão, o cara falou pra mim assim, ó. Mas nós vamos encher uma laje aqui, você vai comprar tantos CPs que se o número. É. Realmente é 1, 2, 3, Tá. 4. Aí beleza. Aí Quantas depois, vezes você comprou o cimento, Rogério, que você falou o CP? Não, só quando o Pedro pede. Você Aí depois comprou nós fomos cimento. fazer um contrapiso no rancho de um amigo meu, falaram isso, Ronaldo, defendo um convite pra mim lá, pra eu ir lá, viu? Aí nós fomos fazer um contrapiso lá, a última vez que eu fui lá, só pra fazer piso, né? O amigo ninguém chama, pra um mutirão. Aí beleza, voltando. O cara pegou e falou assim, ó, pra esse piso aqui nós tem que ser o CPX. Toda vez eu falo, caralho, cimento pra mim é tudo igual, vem tudo dentro do saco, tudo pesado, pra pôr no ombro. O que é a diferença? CP1, CP2, CP3, CP4? O que significa isso? Essa semana, esse tempo atrás, eu estava conversando com o Pedrinho e até mesmo com o Diego, né, eles vinham afirmando que a resistência é a mesma do cimento. Né? Aí eu falei, eu gosto muito da tal pesquisa boca de bica. Que isso? Eu pego lá uns pedacinhos de tubo, e eu faço lá, não diria numa balancinha que seria o certo, igual a nossa mãe faz a receita do bolo, ela às vezes até pesa, né? O mede no copo, o leite, a farinha de trigo, a construção também não é diferente. Então eu procuro medir e faço umas provetas. Falei para eles que eu consigo provar que o CP4, ou até mesmo o CP5, que o grau de resistência é mais do que o CP2, que é o cimento que você vai rebocar a sua parede. É o cimento normal, fala cimento comum, cimento normal. Eles dizem que para mim parar de empregar isso, que não existe. Mas eu já fiz e bati o martelo Tem nos 5 diferença, dias sim. e achei diferença. Tem diferença Agora, no preço também? tem diferença. Você faz os ensaios, então, né? Os Você ensaios. Aproveita tem os evidência. ensaios. Os ensaios, eu gosto Eu muito tenho disso. muita mania de falar que Uma sem evidência a gente tem só a opinião da gente. É. Com evidência é diferente. Uma vez o cara chegou na obra e tinha 3 cacos dos mesmos azulejos da mesma cor pregados na parede. E eu escrevi lá com a minha caneta de obra, teste. E escrevi o horário que eu preguei. O cara falou, que é isso aqui? Que doidura é essa? E eu falei, isso aqui é argamassa CP2, esse aqui é a CP3, e esse último aqui que você está vendo é a argamassa que eu fiz. Com areia e cimento e cica chapisco. É mais um doido, né? O que é aquilo? Eu fui arrancar para me ver a diferença de eu arrancar um e de eu arrancar o outro, porque estava pregado na mesma parede, o mesmo pedaço de azulejo. Sim. E ali em cada uma tinha que ter diferença. Você concorda comigo? Tinha que ter diferença. Nós estamos falando da CP2, que é a argamassa interna, da piso sobre piso, a C3, e da minha argamassa que eu tinha feito. Coisa minha. E o que O João acabou de falar, Os uns ensaios. ensaios meu. Sim. Não, eu nem, para te falar a verdade, eu sei que nesse teste que eu fiz, que essa tal pesquisa boca de bica que eu falo, o certo é ir pela tecnologia. Se a tecnologia está falando assim, ó, sobre piso, usa tal argamassa, você pode ir por ela. Porque eu mesmo já falei que não ia trabalhar nunca com esses produtos e hoje eu vou te falar. Esses produtos dá licença, igual nós acabamos de falar. Hoje, se você usar certo. Você entrou num ponto Porque você interessante. compra hoje uma lata de cica chapiz, deve ser R$300.
se você souber usar ela, ela não é cara. Eu acho que você entrou num ponto interessante, me fez Mas lembrar. se você não souber usar... Você entrou num ponto interessante aí. E deixa eu aproveitar o tempo e, tipo assim, né, que é bom pro nosso, né, Com conhecimento certeza. e dos nossos seguidores também, né, Rogério? Então o pessoal está seguindo a gente, porque está vendo que sempre está surgindo aqui, né, coisas que a gente não imaginava, né, que existe, né, e aqui normalmente a gente consegue provar com os nossos convidados, né, com as experiências dele. Cimento e argamassa, entendeu? Você pode falar um pouquinho de argamassa? Para que serve a argamassa? Só que eu já vou te adiantar que eu já vi gente falando por aí que tipo assim, tá assentando algumas coisas com argamassa e que depois veio o problema. Um exemplo, assentar suporte chumbador de pia, né, de pedra, de mármore e tal, assentou com argamassa. Ou seja, o correto seria ter assentado com cimento. Estou certo isso que eu estou falando? Isso é o que eu tenho ouvido por aí. Sentido. Tem sentido? Então fala para nós um pouquinho dessa questão da argamassa e do cimento. Saúde. Obrigado. Toma uma aguinha. Os elementos da obra, né? A argamassa, o cimento, o grout. Os elementos da obra têm que ser usados adequadamente. Para cada... Para cada, igual o que você me perguntou aí, esses elementos usados certo, de maneira correta, eles vão dar resultado. Certo. Mas muitas vezes o cara fala, esse é pneumeia, argamassa vencida e tal. Mas eu te pergunto, usou adequadamente? Tem isso também. Tem isso também. Aí que tá. Tem que usar adequadamente. Igual eu tô te falando. Uma lata de produto é muito cara. O cara despeja ali, ó. Por exemplo, esse produto aí que nós estamos falando, esse aditivo que nós usamos, ele é misturado na água, batido, para depois você pôr lá na bitoneira. Você vê muito o cara pegar um caneco, um litro, ele dá óleo para o outro lado e joga aquilo lá. Aquilo é um produto caro. Ele vai concentrar uma massa que você está fazendo, que precisa daquilo. Ele vai concentrar só ali, por quê? Porque houve aquele choque, a areia, opa, amigo. Entendeu? Então, o mercado está evoluindo muito. Hoje, o que eu sei, por exemplo, já que está no que você está falando aí, monocapa. Vamos sair da argamassa, do grout. O grout tem sua função expansiva, eu não falei, né? A função principal dele é para você groutear, igual usa muito nas mineradoras. O Topoco foi lá, botou a chapinha, o montador veio, pôs a chapa de base. E eles exigem que naquela gaveta, entre a sobre a porca e a porca, faz uma forminha e usa o grout expansivo. Então, muita gente, às vezes tem até pedreiro que nunca trabalhou com o grout. Mas é um produto fácil de trabalhar e se ler lá consegue fazer beleza. Mas nós estávamos indo para a questão do Você falou aí monocapa também. Isso, monocapa. Isso. O que é monocapa? Eu não tenho ideia. Não é uma propaganda, não é nada. O que é monocapa? É um uso, existe a massa projetada, né? Sendo feito lá no prédio da Minax, né? Uma massa bonita, uma massa projetada. Ela é aplicada com aqueles mangotão, ela vem lá do silo já batida e vem em alta pressão e tal. E existe também no mesmo estilo a monocapa. Eu, até onde eu sei, temos ali o Jardim Montreal, né? Que é a obra da Via Sul, aqueles prédios ali de frente ao BC, ali no entorno ali daquela rotatória antigo matador. E temos lá o Comfort, né? Uhum. A monocapa, hoje acho que eu já posso falar, porque a monocapa, ela é pra vocês terem ideia, no Paraná é exigido monocapa nos prédios. Segundo o engenheiro que veio fazer para nós lá nos prédios, né? E a monocapa, nós estamos acabando de sair de um período chuvoso, e o prédio pega muita água no que tange a lateral. Sim. Prédio desce muita água pelas paredes, todo o prédio. Certo. Então é normal, a água vem bater no prédio e ela vai descer. Então hoje, eu não estou fazendo propaganda nem nada, né? Não ganho para isso, não preciso. Você indica essa monocapa? Hoje eu vou te falar. Pode ir lá no Comfort. Inclusive, o apartamento fechado ele tem mais facilidade de pegar um mofozinho, porque não entra oxigênio. Não tem morador abrindo e fechando a janela.
Pode ir lá, inclusive, nos apartamentos que está fechado. Que eu andei lá e olhei. E olha que choveu esse ano. E as chuvas hoje são muito assim, muito, eu diria assim, horizontais. E a monocapa, ela é antitérmica. Ela não passa água. É um excelente revestimento. Tá vendo, gente? Excelente. O revestimento chama Ela é monocapa. porosa, chama monocapa. Eles vêm com aquela máquina, né, e aplicam o chapisco químico. E Que é o chapisco que o pedreiro faz com areia e cimento. Né? Atualmente você está O chapisco químico não tem comentário. Atualmente você tá lá no Comfort. Estou no Conf, né? Agora em outubro desse ano vai fazer E 4 você anos. tomou conhecimento dessa monocapa agora? Agora. No Comfort? Não, não tinha. Essa monocapa, Conhecimento. por exemplo, se a gente for fazendo construção residencial, se você colocar, Ela pode tira a questão do mofo na época de chuva. Ela é para uso externo. A monocapa é o seguinte, igual eu estava falando, tem o chapisco químico. Eles sobem do balancinho e chapiscando aquela parede com aquele jato, né? Como se fosse um jato de areia, olhar de longe dá a impressão de um jato de areia. E eles descem depois com a monocapa. A Pruma tem umas linhas próprias, eles descem com a monocapa. Depois daquela monocapa, no outro dia, que ele sarrafiou aquilo, não é igual a massa que o pedreiro se desempenha. Depois de 24 horas, eles vão tornar a subir, batendo o traventino. Traventino. O que é o traventino? É uma implementação, um reboco. Vai ficar tipo uma textura. Sim. E 25 dias, no mínimo, depois, eles têm que hidrofucar aquilo. É como se o... Tem que o quê? Hidrofucar. Esse hidrofucar é como se estivesse vernizando alguma coisa. Você pintou e agora está vernizando? Não, eu estou vernizando para o hidrofuco ter essa função. Para ajudar na impermeabilização, para a água não passar. Hoje, nós fizemos posso estar errado, mas nós fizemos lá com os engenheiros lá, né? Hoje é umas 3 vezes a 3 vezes e meia mais caro. A da Mata, quando construiu o Comfort, ia ser reboco, né? Os mutuários tiveram esse privilégio. Porque se é 3 vezes e meia mais caro, é um produto muito bom. Né? Mas é algo que compensa depois da questão de manutenção, pelo que eu estou Que é entendendo. isso? Agrega valor. Santa Agrega mãe, valor. que é Então isso? é o Não tem comentário. custo-benefício. Sim. Não tem comentário. O pessoal, os mutuários foram beneficiados disso aí, né? Porque Muito interessante essa monocapa. E você teve a oportunidade de saber assim, onde que surgiu, né? Quem que teve a grande sacada de criar, de bolar esse revestimento? nós trabalhamos com a empresa que fez lá, e fez ali também no Via do Sul, Jardim Material, ela é da Quartzolite. Agora existe outras empresas que fabricam ela, né? Mas os técnicos vieram aqui e falou que lá eles fazem um estudo muito sério, diagnóstico as coisas, faz tudo para depois pôr no mercado. E a garantia deles é uma garantia muito boa. E eles dão todo o suporte aos empreiteiros, igual por exemplo a firma que veio fazer a execução da obra, o Comfort, era uma. E eles estavam sempre ali, o pessoal da Quartzolite, os técnicos ali, conversando com o engenheiro de quem aplicou, da empresa que aplicou o monocapa, fazendo testes, assim, olhando aquilo, avaliando. É uma coisa muito... Ó, eu não tinha conhecimento, Gé. Podemos até trazer o fornecedor, então, aqui da monocapa um dia, né? Eu também não conhecia. Falar de monocapa. Eu vou falar pra você que interessei demais, porque principalmente na época de chuva, o que mofa de coisa dentro da casa da gente, nossa senhora, podia ser resolvido com a monocapa, né? Vamos dizer assim, eu toda vida gostei desse, fazer esses Comparativos. comparativos, esses Não, trem. vamos falar que ela resolve totalmente, né? Porque senão a gente fala. Porque, tipo assim, tem uma questão, a Araxá é uma cidade que, tipo assim, que ela tem muito esse problema, né? De infiltração, de mofo. Dá a né? impressão que é uma Em função- propaganda, mas em função de dos porque terrenos. é porque é realidade. Lá eles raspam o monocapa com a régua e que aquela que cai eles não reaproveitam. De Entendi. jeito nenhum. Então foi dando aquele monte. Falei, mas não tem como. Não tem como, não tem como. Você não pode nem sonhar. Aproveitar para nada. Eu falei, mas E a eu outra? posso aproveitar lá na alvenaria. Ah, Eu posso aproveitar na alvenaria. Eu cheguei a aproveitar na alvenaria. E assim embaixo. Mas aí eu dei uns carrinhos lá com uma pessoa lá, vizinho da obra. Eu dei para ele fazer um pequeno reboco lá e disse para ele, você vai acrescentar
um cimento nela, porque ela já está vencida, ela já foi raspada. Você vai peneirar ela, adiciona o cimento como se você estivesse fazendo uma massa. E o cara me chamou lá dias depois, menino, você não fala que é uma coisa reaproveitada. Que reboco que ele fez? Ficou bom. Nem pedreiro não é. Bom. Ficou bom o serviço dele e ele falou assim, nunca vou dar conta de fazer um reboco tão bom igual esse. Bom, coisa boa. Reaproveitado. Redução de custo. E falando aí em reaproveitar, esse programa nos dá a oportunidade de o que todas as empresas estão tentando fazer, né? A CBM já dá um grande exemplo disso, né? Gente, separação do lixo. Nós estamos com problema no Araxá de onde joga o lixo da construção e tal. Se você for pensar bem, o cara está vindo lá já fazendo a faxina de obra, madeira junto com metal. Põe tudo na caçamba e... Põe tudo daquilo na caçamba, gente. Vai ter que chegar à conclusão essa separação do entulho, essa reciclagem. Você separa ele, a hora que você vai carregar lá de pá, tem pedaço de lona, pá não entra. Por quê? Por burrice. Pedrinho está trabalhando em cima disso para ver se nas obras se despeja separado. Sim. Porque o melhor, nós estamos falando agora mesmo de boa compactação, de aterro, não existe nada melhor com um bom aterro do que um resíduo de obra, desde que já separado. Né? Isso é uma boa o Pedrinho levar para a gente, para a questão no CREA, implantar isso como lei para fiscalização. Vai ter que mudar. Eu sei que o CREA está bem atuante, Rogério, a questão de fiscalização, né, principalmente em Minas, né, Belo Horizonte, Araxá, a gente tem visto, mas é uma boa incógnita, sabe? Se existe, né, se estão olhando para isso, né? Ele vai voltar aqui para falar com a gente da questão do financiamento residencial, vamos anotar essa questão para a gente falar com ele. Tá. Rogério, e não deixa passar não só, a gente falou aqui muito de cimento, né, de massa, de concreto, né, e a gente já fez um contato lá com o Cristiano, lá da Supermix, né, e ele vai vir aqui também falar, né, dessa questão de concreto, sabe? Porque eu vou trazer para ele. Isso. Ô Paulo, e se a gente for perguntar tudo que a gente quer saber aqui, acaba que a gente vai para virar a noite, né? Mas deixa, nós podemos notar. Eu notei na fala do Paulo, tipo assim, né, em tudo que ele falou muito, não diretamente, mas tudo que ele falou vai de encontro à questão de organização. Você planejamento, fala mais um pouquinho de organização, de segurança na obra, de segurança, né? Você pode aproveitar e fazer um aplanado disso aí, né, de organização, segurança. Como você é um mestre de obra, ou seja, você é um líder também, né? De falar um pouquinho de relacionamento, né, com os seus colaboradores, você é um gestor, né? Fala para nós um pouquinho disso. Como é o Paulo dia a dia? A questão da organização, a palavra já é muito bonita, né? A organização já dá um exemplo assim de tudo organizado vai mais fácil. Sim. Organização significa coisas no lugar, organização para mim significa união do pessoal, tudo organizado e uma obra bem feita, assim, uma obra é bonito. É bonito ver uma obra, é bonito. Hoje você vê muito, um caminhão chega numa obra e falta alguém para ir lá, dar um suporte, coloca um cone para ajudar o motorista, porque se trata do trânsito, para ele entrar, não bater, despejar as coisas no lugar certo. Sim. Isso tudo é organização. Voltando à questão do lixo, na hora de jogar é muito mais fácil você jogar madeira. Tem muita gente que corre atrás dessas madeiras para queimar em casa porque não tem condições de comprar gás. Quantas pessoas já passou na obra mesmo e me pediu? Então você já tem ali aquele resíduo de madeira que você pode doar para alguém. A questão dos papéis, nós não podemos pôr fogo mais. Está proibido queimar papel de cimento. Mas tem aqueles catadores que catam papel de cimento. O que custa? Você joga dentro de um bag, fica 4 estaquinhas lá e joga lá aqueles papel de cimento. E o cara ainda vem, sai sorrindo, limpa a sua obra, ainda te agradece. A questão da ferragem que fura a roda, o pneu do carro. A ferragem você pode ir lá, uma sucatinha que você pode até mesmo fazer dinheiro com ela, vender ela, porque não pedacinhos de arame que o armador cortou lá, vai lá, varre. Então, organização. E a segurança tem um pouco a ver com a organização. Se tem organização, tem segurança. Hoje, um grande exemplo, né? Então, a gente entra lá na companhia, né? A gente vê a questão da organização
Porque já viu aquela placa? Estamos há dias Sem acidente. sem acidente. Eu tive, através de Deus, né, porque Deus acima de tudo, eu tive o prazer e o privilégio de erguer, porque você pega muita gente inexperiente, tem que danar com alguém que está sem cinto. Eu tive o prazer de tocar as 2 torres, né? E é uma altura elevada, que é terra e mais 3, e mais platibana, e mais castelo, então você vai subir, né? Sim. Eu falo com muito orgulho isso, eu tive o prazer de tocar as 2 torres sem nenhum acidente. Importantíssimo. Isto para mim, por isso que primeiro Deus. Sim. Eu falava no DDS, Então, agradecia as eu queria bater nesse pessoas, ponto do porque DDS. isso aí, ele é melhor do que os outros, porque ele tocou 2 torres sem ter acidente. Não, Esse é um ponto eu que eu debati em cima disso. Esse é um ponto que eu queria destacar, Paulo. Eu ia até te perguntar, né? Tipo, se você achar Então, só as grandes empresas, só as empresas que fazem DDS, não, né? As pequenas empresas, você, né? Eu queria reforçar isso, você tinha falado mais cedo, você faz o DDS todo dia, o DDS é sagrado, né? O DDS é o ponto que você identifica ali como que está o colaborador. Isso, fala mais para nós desse DDS seu. O DDS, eu fui uma das pessoas que critiquei, falei que era 15 minutos perdido, não tem vergonha de falar, né? Quando começou a empregar os DDS, depois eu bati na boca, né? Pedi até perdão, porque DDS não tem comentário. DDS meu, cada um faz do seu jeito, né? Seja com 5 ou 15 pessoas, no meu DDS você não fala, você só escuta. Por quê? Eu acho que tem razão. Porque se eu acabar o DDS, alguém aí quer pôr uma questão em jogo e tal, você vai falar. O João vai dar e vai virar uma quizumba. E vira sim uma quizumba. Então o meu DDS é diferente. Quer falar? Fala. No meu container, comigo, para não incendiar o pessoal, para não pôr fogo no pessoal. Porque tem aqueles líderes. Existe líder de 2 maneiras, positivo e negativo. Existe sim um líder negativo. E alguém aí quer falar alguma coisa, meu DDS é diferente. Meu DDS é diferente, não disse que é melhor. É a minha forma de fazer DDS. Ali tem um liberando meu container, ele vai lá, já senta. Mas faz toda manhã? Não, a gente não consegue fazer e nem precisa, porque a gente trabalha com turma pequena. Mas o certo do DDS é toda manhã. Entendi. Essa semana eu vi uma coisa... E você sempre abordando assunto de segurança, assunto dia a dia das obras. Isso, sempre abordando e falando. E uma coisa muito importante, Isso que é uma um bom das, exemplo, né, Rogério? uma das partes boas do DDS, uma oportunidade para que nós fazemos nossa oração. Sim. Mas lá tem Falou protestante, tudo. tem evangélico. Não, você pode fazer. Uma coisa que eu empreguei lá e que deu resultado, que ao terminar a oração, eu expliquei a questão da religião, o jeito de rezar, eu punha um de outra religião falar 5 minutos sobre o Deus nosso, que é o mesmo. O evangélico, o católico, eu punha essa pessoa falar. Isso deu um resultado muito bom. Hoje alguém quer falar, alguém quer falar, oração. tem aqui 5 minutos, depois da oração, né? Isso aí era uma parte boa, porque nem todo mundo, Jesus e tal. Um levantava a mão, queria falar, falava sobre o Deus. Isso dava uma tranquilidade na obra. Sim, com certeza. Após o DDS, a gente agradece. No DDS, você põe a questão da segurança. Gente, a segurança é bom para vocês mesmos. É uma coisa assim, eu toda vez fico custoso. Uma vez ia começar uma concretagem de um posto ali na João Paulo II, e o pessoal estava carando esse dia. Ixi. Tem que fazer um DDS urgente aqui. Mas nós era no dia de ia chegar concreto e tal. E pontou um cidadão andando naquela avenida lá no meio, lá onde nós estamos, o pessoal faz caminhada. Um cidadão que trabalhava na Vera Cruz, aqui de Araxá, que já tinha inclusive sido operado. E ele estava com um câncer muito forte. E aquele câncer fez com que o rosto dele criasse uma pele muito engraçada. E aquilo andava de pendurado no rosto dele. E aquele cidadão voltou lá com a Bíblia, ele andava com a Bíblia. Logo em seguida, depois disso, ele morreu. Descansou, ele estava numa situação muito difícil. Então ele ficou o rosto todinho. E aquele cidadão voltou lá e eu chamei todo mundo. Mas por quê? Eu falei, porque eu estou chamando. Chamando vocês com educação, por favor, vem. Aí ficaram todo mundo em pé lá e nisso o cidadão foi passando. Eu não esqueço disso nunca. E aquele cidadão passou, eu falei, gente, vocês hoje estão tudo custoso, vocês estão nervosos. O que está acontecendo? E isso deu prato ao cidadão. Falei, eu apresento vocês, lá, aquele cara lá,
ele está com câncer, já fez uma cirurgia. Olha lá. Por que alguém de vocês ali não vai lá e troca com ele? Talvez ele trocaria com vocês. Vocês não têm nada, tá forte aí. E isso aí balançou muito a minha turma. E deu um resultado muito bom. Como diz, isso não é uma chantagem, isso é uma realidade. Tem alguém querendo trocar com vocês. Você está clamando tanto por ter 2 pernas e 2 braços, e às vezes numa tristeza danada, enquanto tem um cidadão na cadeira de roda, sorrindo. Então, Nós Paulo, ainda então, falamos muito no último com o Diogo, né? falamos. Questão de a gente ser otimista, olhar sempre o lado bom das coisas. Então, podemos resumir que você gosta do que faz, você gosta de lidar com pessoas, né? Tem facilidade de desenvolver, né? De ser um bom líder. Profissionalmente, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu gosto, desde muito pequeno, não deu para fazer curso superior, mas eu sinto satisfeito no meu patamar. Eu gosto muito, mas é muito mesmo. Mas eu gosto muito. Ponto importante É um ponto importante. gostar do que A faz. questão de conviver com a turma, eu peço a Deus todo dia para me dar, porque todo dia chega uma pessoa diferente na obra. Sim, com certeza. Já teve obras que o cidadão... Ninguém é igual. Nós temos um companheiro aí que está trazendo uma faca na mochila para o serviço. Mas ela também E eu é tirei igual. de letra, com a ajuda de Deus, é claro. Já teve a questão da convivência dos companheiros. Brigas, eu já consegui apaziguar, de não ter aquela discussão parasse ali, então, mas tudo isso eu atribuo a Deus que me Com ajuda. certeza. Quando eu estou com dificuldade, eu falo, Deus, o que eu vou fazer naquela situação ali? Aquilo ali é de imediato. Você não é só comigo, é com qualquer ser humano. Deus não nos deixa desamparados. Coisa boa. Vamos fazer o último gol, Rogério? Vamos. Pede. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que foi muito mais do que uma aula pra gente. Muito das coisas que você falou, pelo menos, eu não tinha conhecimento, fiquei tendo agora. Vou pesquisar, uma delas é a monocapo, vou pesquisar. Agradeço muito a sua disponibilidade. O brinde já está na cabeça, né, Na João? cabeça. E pra gente finalizar, para fechar com chave de ouro, olha para lá e deixa uma mensagem pro pessoal que segue a gente, pro pessoal que quer iniciar nessa parte de mestre de obra, perdão. O pessoal quer mexer com fundação, quer mexer com construção civil. E não só para esse pessoal, mas para o pessoal que segue a gente, né, João? Isso. Que nos acompanha no dia a dia. Após essa mensagem sua, você fala pro pessoal por que você segue nós, né? E pede isso E para seguir a gente pede também. para Né? seguir nós também, Importante. porque nós precisamos desse apoio, né? Sim, fica à vontade, a câmera é sua. Agradecer a vocês, né, pelo convite, agradecer ao pessoal pela audiência e a paciência, né? E a gente escuta muitas coisas que às vezes não dá resultado positivo, não criticando o YouTube, as coisas que vêm, os vídeos, as piadinhas, mas a gente deixa às vezes de ver, por exemplo, escutar uma pessoa, um profissional falando, igual eu falei, não sou melhor que ninguém, sou sempre um aprendiz, né? Tenho minha bagagem, meu tempo de obra, sou muito grato à minha bagagem, onde eu rodei, onde eu passei, eu sempre voltei onde eu fui. Então eu queria agradecer, né? E que continuo vendo esse troca de chaves aí, né? Uma troca de experiência, né? Que é uma troca de experiência, uma troca eles estão falando, nós estamos falando aqui coisas reais, Sim. falando o que é. Então é isso aí. Agradecer a quem está nos ouvindo. Show. Excelente. Paulo, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, Paulo. Falou. João, esse foi o Troca de Chaves, episódio 11. Não perca. Pessoal, brigadão. Até a próxima. Até a próxima. Vou pegar o bichinho aqui, né?